Sabe, existe um termo no ocultismo que sempre chama atenção, que evoca imagens de rebelião, de poder e até de escuridão. É o chamado caminho da mão esquerda, ou via sinistra. Quase sempre ele está envolto em mistério, em controvérsia, mas na verdade ele descreve uma filosofia que vai numa direção radicalmente oposta aos caminhos espirituais mais conhecidos. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que essa filosofia realmente propõe, indo direto nas suas fontes. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir exatamente o que é esse caminho sinistro. Depois, a gente investiga as raízes dessa filosofia tão rebelde. Em seguida, um mergulho na cosmologia dela, a tal da árvore da morte. Daí, vamos ver como são as práticas, as artes sombrias. E por fim, a gente descobre qual é o objetivo de tudo isso, a autodificação. Bom, vamos começar pelo começo, respondendo à pergunta principal. Afinal, o que é exatamente a filosofia conhecida como o caminho sinistro? Pois é, esse termo carrega uma fama e tanta, né? Quase sempre associado com o mal, com a escuridão. Mas o que será que os textos que fundaram essa ideia realmente dizem sobre ela? E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. A maioria das tradições espirituais, que aqui a gente chama de caminho da mão direita, busca o quê? A união com o divino, a dissolução do ego para se tornar parte de algo maior. O caminho da mão esquerda faz exatamente o contrário. O objetivo aqui é a separação, é a transgressão das regras, para no fim elevar o próprio indivíduo ao status de um Deus. Mas claro, uma filosofia tão radical assim não nasce do dia para a noite, né? Para a gente entender de onde ela veio, precisamos dar uma olhada em algumas figuras bem importantes que moldaram esse pensamento na era moderna. A gente pode traçar um caminho lá no início do século XX. Aleister Crowley solta a famosa frase "Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei", colocando a vontade do indivíduo no centro de tudo. Um tempo depois, vem Austin Osman Spare e aprofunda essa ideia, focando no poder do desejo, da crença pessoal. E aí, mais pro final do século, Kenneth Grant pega as ideias desses dois, mistura com conceitos cosmológicos mais sombrios e basicamente populariza o termo caminho da mão esquerda como a gente conhece hoje. E essa citação do Speer, olha, ela resume perfeitamente a ideia. É um foco total, radical, no próprio ser, no corpo, como a fonte de toda a sabedoria. A ideia aqui é que buscar deuses externos é, na verdade, uma distração do potencial que já existe dentro de cada um. Ok, agora a gente entra no coração da cosmologia desse caminho, que não é uma jornada para o céu, mas sim para uma espécie de submundo simbólico e pessoal. E bem no centro de tudo isso está esse conceito, a esquilophos. A palavra vem do hebraico e quer dizer cascas. Uma boa forma de pensar nelas não é como demônios, mas como negativo de uma foto da criação. São as forças, as ideias que a ordem divina oficial deixou de fora, o lado sombrio da realidade. Então, enquanto a jornada na árvore da vida é sobre subir, construir, se unir, a jornada na árvore da morte, nas Qliphoth, é sobre descer, sobre dissolver. O objetivo é o que na alquimia se chama de solve, a ideia de quebrar de propósito o ego, as crenças que limitam, as regras sociais, para que o indivíduo possa se reconstruir das próprias cinzas, muito mais forte e autônomo. E essa jornada para dentro, essa descida, acontece passando por vários, digamos, reinos. Cada um deles é um confronto direto com o lado sombrio de si mesmo, desde encarar o inconsciente em Gamaliel até ter que achar a verdade no meio do absurdo em Satariel. É um caminho de provações, feito para testar e fortalecer a vontade de quem o percorre. Ok, a gente viu a filosofia, a cosmologia, mas e na prática? Como é que isso tudo funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada nos métodos que os textos descrevem. E olha que interessante, muitos dos rituais descritos, como nesse exemplo do Eacotin, não são sobre aquelas cerimônias cheias de objetos e palavras difíceis, sabe? A coisa toda é sobre um foco psicológico muito, muito intenso. O ponto principal é conseguir mobilizar toda a força da própria vontade e da própria emoção. E uma das ferramentas mais importantes para isso é o tal do sigilo. Dá para pensar nele como uma espécie de atalho para a realidade. É um símbolo carregado com uma intenção que é disparado no subconsciente. Ele funciona como uma chave única, feita para passar batido pela mente racional e manifestar a vontade diretamente no mundo. E essa citação aqui, ela é bem forte e mostra o lado transgressor da prática. Nessa visão de mundo, o ato em si, qualquer que seja ele, se torna uma declaração de soberania. É um passo deliberado para fora das leis morais e espirituais que todo mundo segue. E com tudo isso, a gente chega na pergunta final, né? Para que todo esse caminho tão difícil, tão perigoso?
qual é o verdadeiro propósito disso tudo? Porque o objetivo final, segundo os textos, não é o mal pelo mal, não é a destruição. Pelo contrário, é uma forma radical de criação, a criação de um ser divino completamente novo, definido por si mesmo. E essa citação final do Cointing amarra tudo. Ela mostra a consequência quase que inevitável desse caminho. O isolamento acaba forçando a autossuficiência. Quando não existem mais deuses ou regras externas para se apoiar, o praticante não tem outra escolha a não ser se tornar sua própria fonte de lei, de moralidade e de sentido. O que nos deixa com essa questão para pensar, né? Na perspectiva de quem pratica, esse caminho é o ápice da liberdade individual. Mas para quem olha de fora, pode parecer uma jornada para a solidão mais absoluta. O que as fontes apresentam é isso, um caminho de poder que é percorrido de forma totalmente solitária.